Olá a todos, meu nome é José Orlando Alves e sou professor do Departamento de Música da UFPB, cadastrado também como membro do nosso programa de pós-graduação. O artigo A Composição Compartilhada na Criação da Primeira Canção do Ciclo Machadianas para Barítono, Harpa e Orquestra de Cordas foi escrito em coautoria com o compositor Marcos Lucas, que é professor do Instituto Villa-Lobos da Unirio, cadastrado também no PPGM dessa instituição. Vou apresentar a primeira parte do trabalho e o professor Marcos Lucas continuará a apresentação na segunda parte. No início da introdução do trabalho, procuramos contextualizar algumas das várias possibilidades de interação entre o compositor e outras áreas do conhecimento musical, citando exemplos de referências para ilustrar essas interações. A interação entre o compositor e intérprete, a criação coletiva na educação musical, a interação com dispositivos eletrônicos, a interação coletiva na web e a improvisação coletiva. A criação compartilhada seria outro desdobramento da interação composicional. Podemos definir a composição compartilhada ou colaborativa quando todo o planejamento da estrutura, todos os aspectos envolvidos na criação, sejam materiais motívicos, escalares, rítmicos, harmônicos e instrumentais, são definidos pelos compositores envolvidos desde o início, mas também no decorrer do processo composicional, de forma orgânica, de maneira que não seja possível, por exemplo, ou ao menos não seja fácil, identificar cortes ou cesuras decorrentes das diferenças de linguagem ou estilos composicionais envolvidos ao fim da criação de uma determinada obra. As outras duas peças que integram o ciclo das canções machadianas são Reflexos e Entra Cantando Apolo. Tanto na UFPB quanto na Unirio, a pesquisa que resultou na composição do ciclo e também na elaboração desse trabalho está descrita e aprovada em projetos específicos. Antes da elaboração do projeto, existiram experiências prévias no âmbito da composição compartilhada no decorrer da carreira de ambos os compositores e autores. A ópera Stefan and Lot in Paradise, composta em conjunto por Marcos Lucas e Alan Williams, em 2012. Os espetáculos Cantata Bruta, de 2011, o Eu Augusto, de 2012 e o Decameron, de 2019, são obras coletivas compostas pelos integrantes do Compomos, que é o laboratório de composição da UFPB. Escolhemos como texto base para a canção o poema de Machado de Assis, que possui o título Luz entre Sombras. Dentre as várias possibilidades de segmentação do poema, escolhemos a abordagem linear, na qual cada compositor ficou responsável pela criação musical a partir de uma determinada estrofe. Optamos pela utilização de dois intervalos característicos, o trítono e o semitom, no intuito de propiciar unidade e continuidade ao discurso musical. Utilizamos o conceito de intervalos característicos elaborado por Edson Santana na sua publicação na revista Opus, após a análise da concepção intervalar presente nas Cartas Celestes de Almeida Prado. Outros intervalos, além do trítono e do semitom, surgem próximo ao final da canção, quando o caráter escuro do início é substituído por uma esperança de superação da morte. Partimos do estudo do texto como elemento norteador de nossos trabalhos. O texto, em suas dimensões formais, métricas, sonoras e semântica, influenciou nossas escolhas composicionais, tanto no que tange à organização formal, à escolha dos materiais, à escrita e recursos instrumentais e vocais utilizados.
Após o estudo do poema, já no próprio processo de composição, a música foi estruturada em 3 partes, A, B e C. No que se refere à voz, estas seções foram introduzidas pelo intérprete barítono, sempre por um trecho declamado anterior ao canto. Este artifício funcionou como uma espécie de moldura formal para a obra como um todo. A escolha da instrumentação e dos materiais obedeceu tanto a critérios práticos, como a disponibilidade dos intérpretes, como também a sugestões extraídas do texto, como a inclusão da harpa, que figura na segunda estrofe do poema. O uso dos intervalos característicos de semitom e trítono já citados, além de contribuir para a organicidade da obra, remete ao seu emprego em contextos semelhantes por outros compositores. Estes intervalos formam a base da série dodecafônica empregada na Musique funèbre para a orquestra de cordas de Witold Lutosławski, em que o compositor polonês faz uma homenagem póstuma ao compositor Béla Bartók. Esses intervalos característicos cedem espaço a outros intervalos, de quarta e quinta justa, quando, na terceira estrofe, o texto menciona a transformação da dor em glória e da transcendência da morte em vida. Quanto à escrita instrumental, buscamos traduzir musicalmente a imagem poética da noite, com seus mistérios, seu silêncio, suas tristezas, através de recursos instrumentais como clusters, glissandi, trêmolos em sul ponticello, dentre outros, e também dos intervalos característicos empregados de forma melódica e harmônica. Esses recursos foram utilizados nesse contexto e em outras obras, e podem remeter a esses cenários poéticos e estados psicológicos. O exemplo 1, referente aos compassos 1 a 4 da canção Luz entre Sombras, demonstra a utilização dos intervalos característicos e de recursos instrumentais de trêmolo e sul ponticello, enfatizando uma atmosfera de mistério no início da obra. O text setting, tipo de adaptação de texto à música, é essencialmente silábico, com algumas palavras valorizadas por melismas, como sonolento, alma, dor, glória. Outras palavras são enfatizadas por repetição, como noite, ecos, vento, ouvido, dor, glória e vida. O exemplo 2, referente aos compassos 62 a 68 da canção Luz entre Sombras, demonstra a repetição enfática da palavra noite, além da utilização melódica e harmônica dos intervalos característicos de semitom e trítono, e o recurso do sul ponticello em trêmolo nas cordas. Recorremos ainda à técnica tradicional do word painting, que pode ser definido por Carter como o uso dos gestos musicais em uma obra que possui um texto concreto ou implícito, com a finalidade de representar, geralmente de forma pictórica, o sentido literal ou figurado de uma palavra ou frase. Um exemplo comum é o emprego de uma linha melódica descendente para Descendit de Celis, descendo dos céus. O termo é mais comumente aplicado à música vocal, embora uma peça instrumental programática possa, de certa forma, explorar a técnica. Utilizamos a técnica geral do word painting aplicado à escrita vocal, à textura, à escolha de intervalos e harmonias e até mesmo à escolha de instrumentos. O exemplo 3, referente aos compassos 87 a 89 da canção Luz entre Sombras, demonstra a mudança textural e intervalar para traduzir musicalmente a ideia de transcendência pela glória da morte que se rompe em vida. As decisões composicionais idealizadas e compartilhadas entre os compositores, antes e durante o processo de criação,
foram determinantes para garantir a continuidade e qualidade orgânica do discurso musical. O desafio de buscar a uniformidade desse discurso foi alcançado, em parte, pela pesquisa detalhada do texto em suas diversas facetas, suas potencialidades emocionais, sugestivas, métricas e aspectos rítmicos, por exemplo, além da utilização sistemática dos intervalos característicos no início da canção. Esse desafio composicional foi plenamente resolvido e o detalhamento das etapas de sua superação servirá como parâmetro para a criação das duas outras peças que compõem o ciclo machadianas, apesar da utilização de diferentes recursos e procedimentos para as demais canções. A pesquisa e a metodologia apresentada no trabalho podem inspirar outras interações por parte de compositores interessados em compartilhar suas técnicas e recursos criativos. É noite, medonha e escura, muda como passamento. Noite que assombra a memória.